Nossa conversa hoje é sobre jornalismo esportivo e sobre futebol. A cara é conhecida, ele é âncora da Fox Sports e você, obviamente, o conhece. O nome dele? José Ilan Resnick. E nós vamos bater um papo bastante interessante. Você vai bem, meu querido amigo? Tudo bem, Ronaldo? Uma honra estar aqui com você. A honra é nossa, Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, com José Ilan Resnick, âncora de Fox Sports, todo dia no ar, com matérias interessantíssimas, com avaliações, análises sobre o futebol brasileiro, sobre outros esportes, sobre o futebol internacional. E é importante a gente bater esse papo com José Ilan, que todos nós sabemos é fruto também da comunidade judaica e, para muita alegria nossa, já escreveu no comecinho da vida jornalística dele, em Menorá. Ele entrevistava pessoas, como eu faço hoje, e existem várias matérias. Hoje ele me trouxe algumas dessas matérias feitas por ele, com Jonas Bloch, com personalidades da vida artística judaico-brasileira, e eu tenho muita alegria, muita honra, muita satisfação em receber aqui o José Ilan Resnick. E no início do nosso primeiro bloco, eu vou logo perguntando a ele se ele gosta mesmo de esporte ou é mentira. Eu gosto, mas a gente, quando trabalha com determinada coisa, aquilo torna-se um trabalho. Então, assim, eu quando vou em encontros familiares ou com amigos, é muito comum, fora do meu trabalho, né, as pessoas imediatamente começarem a querer falar sobre futebol, perguntar sobre o time X, o jogador Y, o que aconteceu com o Neymar? E você quer descansar. E você não quer falar daquilo, a verdade é. Mas eu nunca você rejeito. Fala. Eu falo, mas tento encerrar o assunto rapidamente. Então, assim, eu gosto, mas se tornou um trabalho. Então, eu acho que gosto menos do que parece, porque aquilo, afinal de contas, é o meu trabalho. Então, fora do trabalho, eu prefiro outros assuntos, prefiro assistir uma série, prefiro ouvir música, cantar, às vezes, que gosto também, ler coisas, mas não necessariamente ligadas ao esporte. Ô Ilan, que é como as pessoas mais te chamam, existe uma pergunta idiota, aparentemente idiota, que é uma pergunta muito séria. E é muito simples, e fala direto no teu coração. O que é que você mais gostou de comentar na tua vida de âncora esportivo? Olha, Ronaldo, eu não consigo eleger uma determinada coisa, não. Eu participei de grandes coberturas. Então, o que eu posso dizer é que quando você está numa grande cobertura, em Copas do Mundo, já fiz várias, no local tive agora na Rússia, em 2018, na França, em 98, enfim, Brasil aqui e tal. E quando tive em Olimpíadas, também tive em várias Olimpíadas cobrindo, eu acho que esses são os momentos especiais na vida de um jornalista esportivo. Então, quando você está lá, ainda que não seja uma notícia envolvendo, por exemplo, o Brasil, que seja a notícia de uma quebra de recorde mundial numa Olimpíada, de um grande astro, de um Usain Bolt, ou um golaço de um super craque, seja Ronaldo, seja Messi, seja algum grande craque, e você está naquele local onde para onde o mundo está olhando, para onde bilhões de pessoas estão olhando naquele momento, e você está naquele campo, naquele estádio, como estava agora na Rússia, e sabendo que o país inteiro estava parado olhando para a televisão. E você está lá no local, não pagando para estar lá, não de graça, você não está recebendo para estar lá. Então aquilo naquele momento é realmente um grande privilégio. E você saber que você está ali, podendo trazer as notícias para as pessoas, trazer comentários, trazer impressões, trazer fatos, e aquilo é a sua profissão, naquele momento é um grande privilégio. Então, para mim, são os momentos mais marcantes da minha profissão, são realmente poder estar nesses grandes eventos de elite do esporte, sem dúvida. Você, como todos nós, além de trabalhar com futebol, você gosta de futebol, senão você não estaria nessa posição. E gostando de futebol, tendo nascido no Brasil, certamente você também gosta de torcer pela seleção brasileira, como nós 200 e poucos milhões, todos. Eu pergunto a você, Neymar é insubstituível na seleção? Ou você, ao contrário, imagina que a seleção sem o Neymar pode se desempenhar melhor
do que vem se desempenhando, com a certeza de que o Neymar não vai aparecer nessa Copa América. Não tem recuperação esportiva, ele não está convocado, ele está cortado, e os caras têm que se virar por conta deles mesmos. Eu acho que esse Neymar que nós conhecemos atual é substituível. Ele é plenamente substituível. Eu acho que ele se tornou um jogador até em alguns momentos problemático. Não só na seleção, existem times por aí, há vários. Você pode pegar o Flamengo, você pode pegar o Vasco, o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, qualquer time desse. Há determinados momentos em que um jogador está ali porque ele foi contratado como uma grande contratação, ele é uma grande grife, e ele é um cara que não vai sair do time. Por razões óbvias, inerentes a essa coisa da contratação, que custou caro, ele ganha muito bem, ele tem um nome, ele é uma grande grife. E a partir de um determinado momento, ele se torna um problema, porque ele não pode sair do time, e ele não está correspondendo. Enfim, o time, o clube se torna refém daquele cara. Eu acho que hoje a seleção, o Tite, pelo que não está jogando o Neymar já há algum tempo, às vezes ele joga um pouco mais no time, no clube, mas na seleção, na Rússia eu estive lá, ele caía muito mais do que qualquer outra coisa. Ele ficou marcado na Copa do Mundo por cair muito. Ele não jogou nada, não é verdade, mas ele jogou muito menos do que deveria. Então, já não compensava tê-lo talvez ali no time. Então, ele ainda seria titular da seleção? Acho que sim, mas a sua pergunta foi outra. Ele é insubstituível? Acho que não. Eu acho que ele deixou de ser insubstituível, porque o cara insubstituível tem que estar muito acima dos outros. Ele não está muito acima dos outros. Ele está no bolo, ele está um pouquinho acima dos outros, e talvez no pacote, aí, no custo-benefício, ele, em muitos casos, não vale a pena todo esse pacote que é o que o acompanha fora de campo. Ele se tornou um problema. Então a seleção não pode ser refém do Neymar, né? Para você ser refém de um jogador, como em determinado momento fomos reféns do Romário, ele tem que estar jogando muito mais do que todo mundo. Ele tem que ser um cara que decida para valer. O Romário decidia muito naquela época. Éramos refém dele, ele fazia o que ele queria, né? Éramos reféns dele, mas ele decidia de verdade. O Neymar hoje não decide nesse nível, então acho que ele é substituível, sim. Copa América funcionando. Quando vamos ao ar, não sabemos qual é a posição que o Brasil vai estar ocupando. O primeiro jogo do Brasil foi o que nós vimos até agora, contra a Bolívia. No primeiro tempo foi uma vergonha. O Brasil não conseguiu andar. A pergunta é, você acredita no Tite como treinador da seleção brasileira? Eu não acredito mais. Eu acho que o Tite é um grande treinador. Quer dizer que não acredito mais talvez seja um pequeno exagero, mas eu acho que o Tite tem feito muita coisa errada, já fez na Copa do Mundo. Eu acho que o Tite insistiu com jogadores que chegaram lá já mais ou menos lesionados. Ele tentou fazer a mesma coisa agora com o Fagner, né? Jogador do Corinthians, que foi convocado, ele sabendo que ele está lesionado, insistiu com ele. Enfim, acho que o Tite ele tem muita fixação em jogadores que trabalharam com ele, notadamente no Corinthians, e ele insiste com esses jogadores, talvez em detrimento de outros vários que estão surgindo aí. Ele agora teve, por exemplo, a oportunidade, quando o Neymar foi cortado, de convocar jogadores. O próprio Vinícius Júnior, que está jogando bem no Real Madrid, seria não só um jogador que mereceria uma convocação, como talvez não fosse titular, ou seja, não é nenhuma convocação fundamental. Ele poderia convocar um jogador que o ajudaria, inclusive, com o público brasileiro. Então, estou citando o Vinícius, mas citaria outros, o Dudu do Palmeiras também, o Douglas Costa, que fez uma boa Copa do Mundo. Então, o Tite teve oportunidade, mais uma vez agora, no fim da preparação para a Copa América, de talvez demonstrar um pouco mais de cabeça arejada, e não conseguiu fazer isso mais uma vez. Eu acho que ele está cometendo esse pecado desde a Copa do Mundo, insistindo com jogadores que já deram o que tinham que dar na seleção. Eu estou falando, às vezes, de Daniel Alves, de Marcelo, que fizeram Copa do Mundo ruim. O Daniel Alves acabou não jogando, mas o Marcelo fez uma Copa ruim. Estou falando de Renato Augusto, que ele levou machucado para a Copa, mas chegou lá, acabou até tentando se recuperar. Mas só que a Copa do Mundo não é lugar para recuperar jogador. A não ser que seja aquele cara que eu falei antes, seja o extra-série. Você tem um Romário, você tem que levar para a Copa do Mundo. O cara está machucado, vamos tentar recuperar. O Neymar, acho que até pouco tempo atrás, está nessa mesma situação. Mas jogadores abaixo disso, você não tem que levar para recuperar em competição. Você tem que convocar quem está jogando bem. Ele chamou o Richarlison, né, quando ninguém esperava. O Pedro foi cortado na primeira convocação, porque se machucou. Ele chamou o Richarlison do nada, e o Richarlison virou um titular absoluto.
Então você tem que chamar esses caras que estão subindo, esses caras que estão aparecendo. Agora dá chance para esses jogadores. E não insistir com jogadores que estão há 15 anos na seleção e já passaram. Eu gosto muito de olhar nos olhos que a televisão me proporciona verificar dos treinadores. Às vezes, a gente está falando numa entrevista, ou até no banco, no momento de um gol, a imagem pega o rosto do treinador e me dá a impressão do Tite que ele anda com medo, ele anda refém da incapacidade que ele tem tido de fazer o Brasil jogar. Então, me parece que cada gol que o Brasil faz, cada partida melhor que o Brasil joga, é uma garantia que ele sente de que ele está carimbando um passaporte para uma nova viagem ou para uma nova competição. Eu não sinto no Tite a segurança que um treinador precisa passar para os seus comandados. Eu não sei se você também sente isso. E só para completar o meu raciocínio e ouvir o que você tem a dizer, considero hoje, no Brasil, um treinador que não convoca o Vinícius Júnior, ele é doente. O Vinícius Júnior é a única coisa que apareceu no futebol brasileiro diferente. Os outros são melhores ou piores numa média. O Vinícius Júnior não. O Vinícius Júnior é o cara que pode esculhambar uma defesa, que pode arrebentar o time contrário, e ele não pode ficar fora de uma seleção brasileira. Você citou, eu iria citá-lo, iria te perguntar sobre ele. Então a minha posição é essa, e eu te pergunto se você acha que o Tite tem medo do dia seguinte. Eu não sei do que ele tem medo, Ronaldo. Eu acho ele conservador. Eu não vejo problema em pessoas conservadoras para determinadas coisas. E acho que o Tite deve ser conservador, acho que é natural que ele seja na seleção, para uma parte do trabalho dele. Agora, você não pode ser um técnico de seleção brasileira e ser inteiramente conservador, porque senão você vai deixar de fora jogadores como esse, como o Vinícius Júnior, como outros que estão surgindo no Brasil, né? E acho, uma coisa que eu não gosto no trabalho do Tite, falei sobre isso outro dia nas redes sociais, causou uma certa polêmica, é o seguinte: ele convoca jogadores, nem foi o caso do Vinícius Júnior, poderia ter sido, mas nem foi o caso, ele convoca jogadores que vão para a Europa. Aliás, não é privilégio, vamos colocar assim, do Tite. Isso aí já é feito há muito tempo. Não há jogadores bons no Brasil. Os jogadores que estão na Europa, muitas vezes, são jogadores que estavam aqui um mês atrás. Ele não virou bom ou selecionável da noite para o dia porque foi para a Europa um mês ou 15 dias antes. Então são os mesmíssimos jogadores que estavam aqui 2 semanas atrás. O Richarlison, já que eu citei ele agora há pouco, estava no América Mineiro 2 anos atrás, passou pelo Fluminense meio apagado até 1 ano e meio atrás. Foi para a Europa, foi chamado por acaso pelo Tite, porque tinha ido para a Europa, e virou agora um titular da seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que é esse cara diferente, concordo com você, está lá na Europa, ele pode ser chamado e não dá certo. Pode. Tem jogador que joga muito em clube e pode chegar na seleção e não jogar. E existe o contrário, jogador que é mais ou menos em clube, chega na seleção e aquilo, né, funciona. Mas ele tem que chamar. Ele teve a oportunidade de chamar no primeiro grupo, não chamou, machucou-se o Neymar, falei, bom, agora ele vai consertar o que ele fez. Era o óbvio ululante, né? O óbvio ululante, e ele me chama um cara que já jogou a Copa do Mundo, que não foi bem e tal. Então, assim, perdeu uma grande oportunidade. Acho que o Tite está acometido por esse mal aí de conservadorismo em excesso e de uma panelice, né? Ele tem, como já houve outros treinadores no Brasil, ele fechou com um grupo de jogadores que ele considera que são companheiros dele, que são pessoas que o vão defender em qualquer circunstância, e isso é útil para 2, 3 ou 4 jogadores, que são a espinha dorsal do grupo, não para todo o grupo. Você não tem que fechar com um grupo de 20 jogadores e não dar oportunidade para mais ninguém que venha de fora. E eu acho que esse é o caso do Vinícius Júnior. É inexplicável porque ele não o chamou, ou se não chamasse o Vinícius, tinha que chamar alguém equivalente, um cara desse que está surgindo agora. Que fosse o Dudu, que fosse qualquer outro jogador desse que estão surgindo agora. Como ele chamou agora o Everton Cebolinha, do Grêmio, né? Abriu essa exceção, talvez porque ele tenha trabalhado no Grêmio também. O Tite tem muito isso. Trabalhou no Corinthians, ele chama. Trabalhou no Grêmio, ele chama. Mas chamou o Everton e o cara tá mostrando que é um jogador de seleção, né? Que chegou ali para ficar. Tem que renovar. E ele tem muita dificuldade em renovar. Ô, Zé Ilan, uma das coisas que eu considero fundamentais é você pensar no que existe no teu país de positivo. Eu acredito que jogadores que saem do Brasil e vão para o exterior, na média, porque a gente não pode generalizar e colocar todos no mesmo balaio, enriqueceram, têm pouca vontade de operar a seleção brasileira no momento atual e vejo
além do Dudu, que eu adoro, do Palmeiras, acho que esse cara, no meu Flamengo, cairia como um príncipe. Existem muitos jogadores no Brasil que poderiam formar uma seleção brasileira, e eu gostaria muito de ver uma seleção brasileira comandada pelo Renato Gaúcho, de jogadores locais jogando contra o time que o Tite escala para jogar campeonatos e copas e coisas parecidas. Eu sou desse time aí também, Ronaldo. Então, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com José Ilan, e ele já vai comentar essa afirmação que eu acabo de fazer e que parece que ele reza na mesma Torá que eu. Já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV, conversa sobre futebol, e o nosso entrevistado é o nosso conhecido companheiro José Ilan Resnick, ele que é o âncora da Fox Sports aqui no Brasil. Zé Ilan, o que você pensa de seleção brasileira? Seleção brasileira com atletas brasileiros que estão ávidos por ganhar títulos, dentro do aspecto do futebol brasileiro que já não se joga mais. Não se vê mais mudança de rumo rápida, não se vê mais mudança de ritmo, não se vê mais drible, não se vê mais criatividade, e agora ficou quase que um tabu. O sujeito leva um lençol, quer quebrar a perna do outro. Leva uma bola por debaixo da perna, quer dar soco na cara do freguês. Acabou o futebol brasileiro, é isso? Viramos alemães, portugueses, belgas e holandeses? Eu espero que não, mas temo que sim. É o que tem acontecido nos últimos anos, né? Estamos reverentes demais ao futebol europeu, que é forte, que hoje é mais forte do que era 20, 30 anos atrás, sem dúvida. Talvez nós tenhamos coisas a aprender com eles, talvez não, temos coisas a aprender com eles, a humildade é essencial, mas o que me incomoda é essa ditadura de que só serve o jogador que está na Europa. A gente pega qualquer convocação dos últimos 20 anos e em cada 25 jogadores convocados, 22 jogam na Europa. Por que isso? Enfim, repito o que falei agora há pouco. Os jogadores que estão na Europa, brasileiros, eram jogadores, em muitos casos, que estavam aqui um mês atrás. Não mudou nada de quando ele saiu daqui para quando ele foi para lá, a não ser que a única coisa que mudou é que algum empresário ganhou uma comissão. E, em alguns casos, esses empresários são muito fortes com os treinadores, são empresários influentes, enfim, e outras coisas mais. Então, acho que deveria haver mais convocação de jogadores brasileiros, sim, brasileiros, quando eu falo brasileiros, jogadores que atuam aqui. Acho que não haveria problema, e mais, acho que acrescentaria a seleção, é o que você falou.
São jogadores que estão mais próximos da nossa realidade, que estão com mais vontade de jogar na seleção brasileira. E a torcida, o que cara, aplaude os caras, o cara que tá na Europa, vibra com eles. Mas mesmo quando o jogo não é no Brasil, o cara quando já está na Europa, há 1 ano, há 2, há 5 anos... Perde a conexão. Perde a conexão, deixa de dar valor a estar na seleção brasileira, já está bilionário, trilhardário, joga Champions League, joga Europa League, e acha que a seleção é um pé no saco. Sabe o que eu sinto quando eu vejo os entrevistadores do teu canal e de qualquer outro conversando na zona mista com o atleta? Que eles pedem a Deus para tirá-los dali. Eu nunca vi isso na minha vida. Quando o sujeito precisaria esperar que alguém desse uma oportunidade dele dizer alguma coisa, ele quer sair correndo. É natural do ser humano, né, Ronaldo? Você, quando tem um objetivo já alcançado e outros acima daquele, muito maiores, que você considera muito maiores do que aquele, o objetivo menor você passa a não dar valor. Então, me parece que esses jogadores europeus, muitos deles, não vou dizer todos, mas europeus, muitos deles... entre aspas. Os brasileiros os que jogam europeus. Lá. Eles, quando vêm ao Brasil, o cara tem que se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, tem que pegar um avião da Alemanha ou da Espanha para o Rio de Janeiro, pegar um carro, um ônibus ou então um helicóptero que ele manda vir para levá-lo na Granja Comari e fala, isso aqui não. Agora, e ficou bonito agora descer de helicóptero ali, né? O que é outra temeridade. Isso é uma brincadeira, o negócio. Pra que isso, né? Não, eu não uma entendo... viagem que dura 50 minutos. Cara, eu não entendo como é que a liderança da seleção brasileira permite isso. Isso deveria estar dentro da mesma coisa que diz o seguinte, olha, jogador de futebol não pode andar de moto. Não pode. Por que não pode andar de moto? Porque vai cair, Porque vai é arriscado. Porque ele vai cair de qualquer maneira? Não, mas há o risco dele cair. O helicóptero, como nós sabemos, tem um risco. Se você pode andar de helicóptero para algo que vai te economizar 5 horas, a gente até entende. O cara vai descer para o Rio de Janeiro numa viagem de 50 minutos. Ele precisa pegar o helicóptero e fazer em 25? Por que motivo? Mas o que parece é que é uma necessidade de ostentação. Sim, é uma exibição e tal. Então, esses jogadores, esses que descem de helicóptero para o Rio de Janeiro, que acham importante descer de helicóptero para o Rio, estando em Teresópolis, são os que vêm para cá e falam, olha, isso aqui tudo é muito pequeno para mim. Então, eu sou já bem maior do que esse negócio de seleção. Eu acho que os caras esquecem de onde eles vieram. Vou fazer o favor de estar aqui. Vou fazer o favor de estar aqui. Você não acha, não, que eles esqueceram de onde eles vêm? Eu acho que passa por isso aí, né? Eu acho que nem todos são assim, mas uma boa parte acaba esquecendo, se deslumbra, né? Se deslumbra com tudo que gira em torno do sucesso que eles alcançaram, sucesso financeiro, sobretudo, e acabam realmente relegando o que está em torno da seleção brasileira, que envolve muito sacrifício, a verdade é essa, acabam relegando aquilo a um segundo plano. Eu vou fazer uma afirmação sobre o Tite e eu queria ouvir o teu comentário. O Tite, na minha avaliação, é o Filipão sem as qualidades do Filipão. Você está comparando... Ele não é grosseiro como o Filipão é, e eu gosto. Ele é um cara educado. Mas essa conversinha de patota, de grupo, de jogador de confiança, essa conversinha do Filipão, eu acredito que o Tite faça igual, sem as qualidades que o Filipão tem. Eu acho que o Filipão é menos patoteiro que o Tite. Eu acho que ele é menos patoteiro. E se um cara não está jogando bola, ele tira. Tira mesmo. Ele não é que ele não convoque para um grupo, também o que eu falei. Ele não tenha 3, 4 jogadores de confiança que ele vai convocar. Eu acho que ele faz isso também. Mas me parece que o Tite ampliou isso aí a um nível mais alto. Ele está convocando praticamente o grupo inteiro de confiança e, pior do que isso, jogadores com os quais ele trabalhou em clube, necessariamente, ou em clubes onde ele trabalhou. Mas por que isso? Ele só convoca jogadores do Corinthians no Brasil, do Grêmio, onde ele trabalhou. Coincidente, é uma coincidência absoluta. Vou citar novamente aqui. Por que ele não convocou o Bruno Henrique do Flamengo, quando ele poderia ter convocado agora? Por que ele não convocou o Vinícius Júnior, que está no Real Madrid? Por que ele não convocou o Dudu do Palmeiras? Mas por quê? Não tem uma resposta para isso. Entendeu? Então, se o Bruno Henrique seria titular na seleção, não sei. Mas ele poderia estar lá. Fez um excelente começo de ano. Por que o Vinícius Júnior não está lá? Seria titular? Não sei, mas ele tinha que estar lá. Ele ia acabar entrando em algum jogo. Então, você quando convoca um jogador, como ele convocou o Fernandinho e outras barangas que estão lá, que já passou a época deles na seleção, o ruim de você ter jogador, não me lembro quem falou essa frase uma vez, você quando tem jogador ruim no seu grupo, não adianta ele estar na reserva, uma hora ele vai entrar. Jogador ruim não se bota em grupo de futebol, porque uma hora ele vai ter que entrar e ele é ruim. O ruim que eu digo, ele pode já ter sido bom, mas hoje são ruins, são jogadores ultrapassados. Então, leva os bons, mesmo que ele vá ser um reserva, porque na hora que tiver que entrar um reserva, quem vai entrar é bom, não é ruim. Pode ser seu amigo o reserva, mas ele é ruim, ele vai entrar em algum momento e vai te quebrar. Isso aconteceu na Copa do Mundo. Quando ele precisou resolver o problema com a Bélgica, ele tinha só o Renato Augusto, que até acabou entrando bem, mas estava meia boca.
Ele não tinha os reservas que precisava ter, porque ele levou muita gente machucada e muita gente da patota dele. Eu estava lá e vi isso. E a gente cantou essa pedra antes, falou, ele não está mexendo quando tinha que mexer. Ele não tirava o Gabriel Jesus do time de jeito nenhum. Um centroavante que foi para uma Copa do Mundo, do Brasil, um centroavante do Brasil, que fez algo inédito, não marcou nenhum gol. Então, ele viu isso no primeiro jogo, ele viu no segundo, ele podia ter esperado 2 jogos. No terceiro já não podia mais ser titular, o Gabriel Jesus. E foi titular até o fim, até o jogo com a Bélgica, porque ele não tirou o jogador. Muito bem, com as críticas todas que tanto você faz quanto eu faço, e muitos fazem, talvez a maioria do povo brasileiro hoje que gosta de futebol esteja fazendo, eu pergunto, onde vamos chegar na tua bola de cristal, e não está valendo para te cobrar isso amanhã, nessa Copa América? Dificílimo responder isso, né? Claro que o Brasil é favorito, é óbvio, e seria um absurdo que não fosse, né? O Brasil não tem adversário hoje na América do Sul, mesmo jogando a bolinha que tem jogado costumeiramente, não em todos os jogos, mas costumeiramente, desde a Copa do Mundo, está jogando pouca coisa o Brasil. Então, seria leviandade eu não considerar o Brasil favorito. Acho que é favorito. Sobretudo quando a gente vê que a Argentina estreou tão mal, quer dizer, a Argentina hoje depende do Messi, mas Messi o Uruguai apagado. estreou muito bem e a Colômbia também. Então, assim, pode acontecer do Brasil perder a Copa do Mundo para um desses aí que estão... Copa América. A Copa do Mundo. A Copa América, para um emergente desse, um Uruguai, emergente, digo, nesse momento, né? Já teve grandes seleções, mas andou apagado há muito tempo aí. Pode perder para uma Colômbia, pode perder para um Uruguai. E se isso acontecer, será surpresa? Talvez não tanto pelo que a gente tem visto do que tem feito o time do Tite, mas vai ser uma vergonha. Não ser surpresa não quer dizer que não vai ser uma vergonha. Eu acho que o Brasil tem obrigação de ganhar a Copa América. Obrigação absoluta. Ainda mais jogando em casa. Se vai acontecer, estou longe de ter essa segurança, o que já é muito preocupante. O Flamengo tem 3 jogadores, um na seleção colombiana, Cuejar, ou Cueja, não sei como é que se fala isso, um na seleção uruguaia, Arrascaeta, e outro na seleção, eu acho também colombiana, ou peruana. Trauco na peruana, Arrascaeta na uruguaia e Cuejar na colombiana. Os 3 são reservas nessas seleções e são os xodós da torcida do Flamengo, o Trauco menos. Qual é a tua opinião sobre isso, hein? Esses caras não têm bola mesmo ou tem bola e os técnicos das seleções deles não enxergam? Estávamos falando sobre isso ontem na TV lá, né? Não sei se você viu esse assunto, mas é algo para se pensar, né? Será que o nível aqui no Brasil está tão baixo a ponto de que esses jogadores que são reservas em seleções mundialmente de segundo escalão, na América do Sul nem tanto, mas mundialmente Colômbia, Peru e Uruguai são seleções de segundo escalão no mundo. São reservas nessas seleções e são considerados quase craques no futebol brasileiro. Não todos, mas considerados grandes jogadores. Vamos lá, a minha opinião sobre isso é que eu acho que realmente estamos carentes de jogadores importantes aqui no Brasil. Não sei se o Arrascaeta deveria ser reserva na seleção uruguaia, mas o treinador deve saber mais do que nós, ele acompanha isso aí no dia a dia. Havia muita reclamação quando ele era reserva com o Abel no Flamengo. O Arrascaeta, é fato seguinte, ele não tem uma sequência realmente de jogos ótimos. Você não vê quando ele foi efetivado como titular ou quando ele jogou, mesmo entrando durante os jogos, ele não foi sempre tão bem assim. Então, a gente tem que considerar a hipótese de que o cara esteja correto, que o Uruguai esteja correto e que o Abel, em algumas situações, até de tirar o Arrascaeta ou de não utilizá-lo, em alguma situação pode ter estado com a razão quando a gente imaginou que o público estava com a razão. Então, a minha resposta para você não é definitiva, mas a minha primeira impressão é de que nós temos uma certa carência de aproveitar jogadores de seleções estrangeiras. Acho que a gente tende a ter um pouco mais de boa vontade do que talvez tivéssemos que ter com esses jogadores. Olha, o grupo de jogadores do Flamengo, e você falou no Abel, e eu entendo que a gente tenha que falar um pouquinho dele, porque a passagem dele pelo Flamengo foi estranha, do ponto de vista do contexto em que ela aconteceu e do final. Ele saiu do Flamengo, como ele mesmo dizia, com performance razoavelmente boa, de média para cima, com 70% ou 68% de aproveitamento, campeão disso, campeão daquilo, e disputando todas as possibilidades nas competições em que o Flamengo está bem colocado. E
Curiosamente, o que eu acho que derrubou o Abel foi o tipo de declaração que ele fazia nas entrevistas coletivas. E eu tenho a minha explicação para isso e eu quero ouvir se você concorda comigo ou se você tem outra. Uma pessoa, e é triste a gente ter que falar nisso, mas não tem outra alternativa. Uma pessoa que perde um filho, ele vive num contexto fora do normal absolutamente. O normal é você perder o pai e a mãe. Perder o filho é anormal dentro do contexto da vida. A partir daí, tudo é normal para o cara. Porque pior do que aquilo que lhe aconteceu, não conheço nada que se equipare. E aí o Abel começa a dizer que o Flamengo perder para o Atlético Mineiro com menos um jogador é normal. O Flamengo perder a estreia do Campeonato Brasileiro para um time que não é tão bom é normal. Tudo é normal com relação ao Flamengo. Porque para ele, o que era anormal na vida já aconteceu. E aí fica difícil você ter um técnico deprimido quando você tem uma necessidade de avançar com um clube, com um time, que é absolutamente explosão e não depressão. Como é que você vê essa história? Acho que isso foi bom o Abel ter saído do Flamengo. Vejo da mesma forma que você em relação às declarações dele. Não sei se ele saiu só por esse motivo. Acho que a torcida, uma parte da torcida considerável, que hoje faz muito barulho em redes sociais e tal, essa parte estava insatisfeita também com a produção do time em campo. Claro que o que ele falava numa entrevista coletiva era complementar, porque se a torcida vê o time mal em campo ou acha que não está bem o suficiente, e ele chega na entrevista coletiva e ainda completa, bota a cereja no bolo dizendo, olha, eu acho que foi bom, eu acho que foi normal, jogamos bem e tal, aí a coisa piora. Você fala que isso pode ser consequência da perda que ele teve, trágica, acho que em 2017 ainda. O cara não recupera 2017. Isso nunca na vida. Eu acho que é uma possibilidade. Ele já estava assim no Fluminense. Ele, antes do Flamengo, ele já dava esse tipo de declaração. Só que no Fluminense o time era mais fraco, então havia menos cobrança, ele é mais idolatrado pelo torcedor do Fluminense, por razões óbvias, mas ele dava esse tipo de declaração. Ele chegava depois de um jogo contra o Goiás, em que o time perdia, e ele falava, olha, eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Você não pode estar orgulhoso dos seus jogadores. Quem perde não depois dá, não de perder para o Goiás, você está num time grande, você não pode. Ou se você estiver, não diga isso. Não diga. Não vai dizer isso numa entrevista coletiva. Diz para eles, vai para a entrevista coletiva e fala assim, olha, nós somos o Flamengo, nós somos o Fluminense, a gente não pode perder para o Goiás, com todo respeito ao Goiás. Então é isso que ele deveria dizer. Então o treinador não pode dizer o tempo inteiro o que ele está sentindo. Nós não podemos dizer o tempo inteiro o que estamos sentindo, em público o tempo inteiro. Tem situações que você tem que pensar se você deve dizer aquilo ou não deve dizer, ainda mais se você for uma pessoa pública. Então entendo que as declarações dele desastrosas em entrevistas coletivas, que já vêm desde a época do Fluminense, e faz sentido com o que você está imaginando, porque ele no Fluminense já tinha perdido o filho dele, meses antes. Eu acho que denota uma certa falta de sensibilidade absoluta para a realidade das coisas. Né? Se você está num time grande, você tem responsabilidade de um time grande. Se você está num time grande como o Flamengo, que ainda por cima no momento tem um time fortíssimo, tem um timaço, você tem aquelas responsabilidades aumentadas e não pode se considerar normal coisas que todas as outras pessoas considerem anormais. Ele foi alterado pelo que aconteceu com a vida dele? É possível, mas não tem como a gente cravar isso, né? Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o José Ilan Resnick, que é o âncora de Fox Sports. Já já a gente volta com mais futebol brasileiro, seleção brasileira, Copa América e os assuntos que interessam a nós que somos apaixonados por futebol. Já já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV, José Ilan Resnick, âncora de Fox Sports, batendo aquele papo legal sobre futebol, sobre seleção brasileira, sobre campeonato brasileiro e as coisas que acontecem aqui no nosso tal de calcio. Calcio é futebol em italiano. Ô, meu querido José Ilan, e o time do Palmeiras, José Ilan? Eu, às vezes, fico olhando o time do Palmeiras e, tirando o Dudu, eu não sei o que tem de bom ali. Como é que joga tanta bola, não perde para ninguém, bate recorde atrás de recorde, campeão brasileiro com chance de ser bicampeão?
E tá difícil imaginar que não vai ser, né? Nesse começo de campeonato. Foram só 9 jogos até agora, o Filipão até falou disso depois do 9º jogo. Só foram 27 pontos, ainda faltam 50, na verdade, 60, falta muito, faltam 80 e tantos, 80 né? e pouco. Verdade, mas já abriu uma frente grande. Se ganhar os pontos aí do Botafogo, que eu acho que deve ganhar, acho que vai ganhar esses pontos, vai confirmar. Ele terá aberto já 5 pontos em cima do segundo colocado, que hoje é o Santos. Não, 5 pontos ele tem hoje. Não, vai ficar com 8. Quem são os times que poderiam ameaçar o título do Palmeiras? A meu ver, Flamengo, primeiro título. O primeiro time que poderia ameaçar, pelo time que tem, pelo que jogou no primeiro semestre, não no Brasileiro, mas pelo que vinha jogando, não tudo que poderia jogar com o Abel, mas pelo plantel que tem, seria o Flamengo. Seria o primeiro candidato. Aí tem o Flamengo, tem o Internacional, tem o Grêmio, que demorou a acordar. Mas ainda dá tempo. Dá, mas ele já está lá, 8, 10 pontos. Por que vocês da Fox não levam fé no Sampaoli e no Santos? Não, o Santos é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem plantel para segurar isso aí no longo prazo. Acho que o Santos deve terminar o Brasileiro entre os 5 primeiros, mas Você acha que não dá para brigar pelo título? Eu não vejo, não. O Santos perdeu uns 2 ou 3 jogos já esse ano de 4, né? Bom mas lembrar também faz 4 à vontade aí, né? Tá bom, mas perdeu de 4-0 de time, não me lembro nem quem foi agora. Perdeu no time paulista, no Paulistão, um time pequeno, o Paulista perdeu de 4-0. Já perdeu uns 2, 3 jogos de 4. O Santos se parece um pouco com esse Fluminense que tem aí hoje, né? Que encanta em alguns momentos, mas tirando essa situação... Não tem consistência. Não tem uma consistência, uma regularidade que você fala, olha, legal, é lindo, mas tá ganhando de quem? O Fluminense jogou uma boa partida outro dia com o Flamengo aí, não ganhou. Só para lembrar, a gente está falando de quem pode atrapalhar o Palmeiras, tá? Eu acho que o Santos pode atrapalhar? Pode. Eu apostaria no Santos? Não, eu não apostaria. Você acha que o Flamengo pode e você apostaria? Não sei se ainda dá tempo. Não, acho que o Flamengo, antes do campeonato, você fala assim, esses aqui são os candidatos. É o Flamengo, é o Palmeiras. Eu achava que eram os dois, eram só os dois. Mas os times que podem atrapalhar, todo mundo apostaria no Cruzeiro. Hoje todo mundo sabe que está difícil do Cruzeiro ainda voltar para a parada. Mas todo mundo apostaria no Cruzeiro, no Internacional, no Flamengo e no Palmeiras. Esses eram os 4 considerados. E o Grêmio, o Grêmio junto. Então o Grêmio demorou a entrar, não quer saber muito do brasileiro. O Internacional, eu acho que é a mesma situação do Santos. Eu acho que é um time para chegar ali na frente, mas brigar pelo título, eu não vejo não. Eu acho que o Palmeiras, temo que o Palmeiras faça um campeonato com um chicote embaixo do braço e esse campeonato acabe faltando 6, 7 rodadas, né? Porque já está com uma distância muito grande, né? Então, o Flamengo, para tirar essa diferença, é possível? É possível, mas vai ter que tirar hoje. E vai ter que ganhar do Palmeiras. Acho que são 10 pontos já o Flamengo para o Palmeiras, ou 9, 8, 9. Ganhando os pontos do Botafogo, são 8 pontos. Então, é bastante já, né? A gente não vê o Palmeiras empatar com ninguém. Mas isso que eu te falei, qual é a grande qualidade desse time do Palmeiras? Eu não sei não, Ronaldo, essa pergunta eu não sei te responder. Eu acho assim, o Filipão parece ter o time na mão, né? Isso conta? Conta. O Filipão já fez grandes trabalhos. Ele é o cara do 7-1, ninguém jamais vai esquecer disso. Mas ele também é o cara que ganhou 2002. Mas todo mundo que faz sucesso na vida pode ganhar e perder. Tem uma perda grande na vida. Isso faz parte da trajetória de todo mundo. O cara mais bem sucedido ele vai ter um fracasso grande na vida. Então o Filipão teve um grande fracasso que foi o 7-1. Ok. Tirando isso aí, ele ganha muito, né? O Filipão ganha muito. Então, acho que ele tem muito mérito. Não dá para dizer que não tem mérito, porque é o que você falou, o Palmeiras não tem um grandíssimo plantel, estrelar, recheado de craques. Não, ele está conseguindo tirar o melhor daqueles jogadores que são bons jogadores, mas ele consegue tirar um pouco mais do que o que ele pode oferecer em média. Então, acho que o mérito, eu apontaria como mérito principal hoje o Filipão. Olha, quando o Vasco contratou o Vanderlei Luxemburgo, que eu não quero no Flamengo, eu entendi que o Vasco iria dar a volta por cima. E está dando. Qual é a tua opinião, hein? Ganhou 2 jogos, né? Mas não é pouco? Você acha pouco? Eu acho que... Em 6 ganha 2? esperar mais. E ganhou 2 jogos 4? Em casa. Disputou 4. Ele ganhou 4 jogos, não 4 pontos. Ele, Vanderlei, com o Vasco, disputou 4 jogos. Empatou 1, perdeu 1 e ganhou 2. Não, eu acho assim, eu acho que o Vanderlei, para a situação em que está o Vasco, para um time tão desacreditado, com crise de confiança, que é o caso desses jogadores quando sabem que não são jogadores de ponta. Estão num grupo que está perdendo muito mais do que ganhando. Num clube desacreditado, num time desacreditado.
a chegada de um treinador, ainda que muitos o considerem ultrapassado, mas de um treinador com muito nome, muito respeitado, acho que aquilo ali contribui para começar a conversa na confiança do jogador. Pode não acrescentar rigorosamente nada tecnicamente, mas só na confiança ele fala, pô, nosso técnico agora é esse cara aí. Esse cara já ganhou tudo e tal. Então, eu considero que foi uma aposta bem feita, uma aposta correta. Acho que foi bom para todo mundo. O Vanderlei precisava também trabalhar num time grande, né? Ele também estava à margem do processo todo. Acho que porque o Vasco precisa hoje, que é não correr risco, é fugir do rebaixamento, o campeonato do Vasco é esse. Acho que vai dar conta. Eu acho que vai dar conta. Por quê? Porque basta, para você fugir do rebaixamento, basta você pegar os seus jogos em casa e ganhar 60% deles. Se você ganhar 60% dos seus jogos em casa, você está fora do rebaixamento. Então, é o que aconteceu agora. Já deu jeito? Não, mas ele ganhou 2 jogos em casa. Pô, 6 pontos, ele tinha 3. O Vanderlei chegou e falou, acho que tinha 1 ou 2. Tem 9 agora. Tinha 1. Tinha 1, né? Conseguiu, acho que tinha 2. Ele tem um empate e 2 vitórias. É isso. Tinha 2, foi para 3, com um empatezinho fora de casa, que ele quase ganhou, levou um gol no fim, e ganhou 2 jogos em casa. É isso aí. Então, porque precisa, é isso aí. Acho que vai dar jeito. Zé Ilan, te perguntei na primeira virada aqui, qual foi o teu melhor momento, emocionalmente falando, em termos de tudo que você fez na tua profissão. Qual foi o teu pior momento? O que você sofreu para narrar, ou para comentar, ou para apresentar como informação? De tudo que você passou na tua vida esportiva, como narrador, como comentarista, como âncora, o que é que te incomodou mais? Eu acho que, sem dúvida, foi o que aconteceu, a tragédia do avião da Chapecoense, onde morreram alguns colegas meus, né? Naquele avião estavam jornalistas de várias emissoras, alguns até de outras emissoras eu conhecia, eram meus amigos também, mas a Fox tinha 6 profissionais dentro do avião, e quando aconteceu a tragédia, eu acordei e tal, foi durante a madrugada, né? Acordei, aí alguém tinha mandado um monte de mensagem para mim, para minha esposa, o Ilan tá aí, quer dizer, as pessoas não sabiam nem se eu estava, eu poderia estar no avião, poderia estar na cobertura. E aí fui chamado às pressas, quer dizer, assim que eu vi a coisa, eu entrei em contato com a emissora e falei, vocês querem que eu vá para aí? Sim, claro, estamos precisando e tal. Quer dizer, fui para lá, outros colegas já estavam lá, outros que souberam antes e tal. E naquele dia, no dia 29 de novembro de 2016, e nos próximos 2, 3 dias, 3, 4 dias, eu fiquei no ar, horas a fio, ao vivo, tendo que falar basicamente sobre todas as consequências e providências que estavam sendo tomadas imediatamente após a tragédia, que envolvia amigos meus. Estavam comigo no dia anterior, alguns amigos de muito tempo, né? Que eu conhecia da profissão já de 15, 20 anos antes. Então, assim, foi algo muito difícil de conviver e, sobretudo, trabalhar naquilo. Eu estava apresentando por horas a fio, porque a Fox ficou horas, e eu ficava o dia inteiro, 24 horas praticamente, com um jornal contínuo no ar, trazendo depoimentos, trazendo providências, mostrando como é que estava a remoção dos corpos, como é que estava a providência das famílias, como é que... Fomos até o enterro, até o velório, o enterro, a gente ficou no ar uma semana praticamente, em regime de plantão, ficava às vezes 8 horas consecutivas, eu fico normalmente 1 hora, às vezes 1h30. Aquele dia eu fiquei 8 horas, estando bastante abalado emocionalmente. Então foi muito difícil, muito triste, e é algo, sem dúvida, fácil de responder para o que você perguntou. Com relação ao mesmo fato relativo à pergunta, em termos esportivos, obviamente que com relação ao episódio da Chapecoense, todos nós, mesmo os que só assistem à televisão, como é o meu caso em relação ao esporte, eu não vi nada pior do que aquilo ali. Agora, com relação ao assunto esporte, tirando tragédia, o que é que te deixou mais enlouquecido, hein? Bom, quando o nosso time perde, ou perde um título, ou perde determinada coisa, ou enfim, acontece alguma coisa ruim, a gente, quando sai do ar, a gente sente. A gente fala, pô, que dia ruim, né? Você vai de cabeça inchada para casa, como um torcedor. Eu trabalho nisso aí há 20 muitos anos, 29 anos eu tenho de profissão. Eu, na Menorá, eu escrevi em 1991, só aí já são 28 anos.
Eu tinha começado em fim de 89, então tenho 30 anos de profissão, praticamente. Então, assim, eu estou bastante acostumado a ver jogos de todos os times, inclusive do meu time, que eu não costumo divulgar e tal, com os olhos de um profissional. Trabalhei inúmeras vezes em jogos de todos os times, inclusive do meu time. Naquele momento você está profissionalmente trabalhando ali, mas acabou a transmissão, ou assim que você sai do ar, o teu chip muda e você fica triste às vezes, né? Você fica feliz se o teu time ganhou, você fica triste se o teu time perdeu. Então eu acho que eu colocaria como as coisas que mais me abalaram foram quando você está num grande evento como Copa do Mundo e o Brasil perde, aconteceu recentemente agora na Rússia, já não me abalei tanto assim, porque já está acostumado, né? Eu tive em outras Copas que o Brasil perdeu. E quando o teu time, no caso o meu time, perde uma disputa de título, ou tem alguma derrota muito importante no esporte. O 7-1 te enlouqueceu ou não? Deixa eu me lembrar. O 7-1 era aniversário do meu filho. Você não viu? Eu vi, mas eu não estava, naquele momento eu não estava trabalhando. Naquele exato momento do jogo, eu ia trabalhar à noite, eu ia fazer o jornal à noite. Sim, mas você deve ter visto na televisão. Então, no horário, eu estava na minha casa, com meu filho, com a minha família. Estávamos assistindo o jogo, a tema do bolo, das coisinhas, era tudo com bandeirinha do Brasil e tal. Foi muito chato, né? Foi muito chato. Mas, olha, eu acho que foi uma coisa que deixou tanta gente, todos nós, tão perplexos, que não deu tempo de sofrer num nível de falar assim, olha, assim, com 15 minutos estava todo mundo assim, gente, o que está acontecendo? Então, assim, no fim do primeiro tempo a gente já sabia o que tinha acontecido. Não tinha volta aquilo ali. Então deu tempo de se acostumar com a ideia. E foi tão surreal, foi tão ridículo, se você quiser usar essa palavra, num nível, que eu acho que outras derrotas foram mais doídas. Eu me lembro da derrota em 82, foi muito mais doída. Eu era criança e tal. Era um time que podia ser campeão. Eu tinha 12 anos e tal. E que todo mundo dizia que foi o melhor time do Brasil. 86 foi mais doída. Enfim, já houve derrotas mais duras. Acho que o 7-1 foi um sentimento de perplexidade, muito acima do sofrimento. Então, foi muito ruim, foi feio. Para mim, teve o adicional de estar no aniversário do meu filho, né? Acabou sendo um aniversário um pouquinho triste por causa disso. Mas a gente ficou absolutamente falando assim, olha, não merecia sorte nem melhor. Você perde de 7-1, você não sofre. Você fala, bom, perdeu porque tinha que perder, né? Foi um castigo merecido. É o que você pensa. Acho que você sai dali com essa sensação. Querido amigo, foi um prazer grande, alegria trazer você aqui para os nossos telespectadores que te assistem certamente na Fox ou pela Fox. E eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Quero te dizer que sempre essa cadeira onde você está sentado estará à sua disposição. Ronaldo, eu que te agradeço de verdade de estar aqui. Quando você me convidou para vir, eu tive o maior carinho em vir aqui, falei com você. Você sabe que eu trabalhei para Menorá, né, com seu pai. Eu não sabia. Você me contou. Até porque naquela época eu estava em outra vibe, como dizem os meus netos. Pois é. Então, eu tive o maior carinho de vir aqui, porque a Menorá faz parte da minha história profissional, da minha história de vida. Foi muito importante naquele momento, parecia uma coisa... Hoje pode parecer uma coisa pequenininha, mas eu tenho tanto carinho por isso que tenho os exemplares... Claro, você me trouxe os exemplares para te mostrar de quando eu escrevi. Então, estou aqui com o maior carinho, com a maior honra. Sou teu fã também e te agradeço muito o convite de estar aqui. Quando você precisar, quiser, estou aqui de volta. Um abraço. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a assistir às nossas repetições e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.